Então, hoje eu quero falar sobre essa superação, superar os cortadores de alegria do Senhor. Será que existe pessoa que antigamente falava cortar o seu barato? Alguém sabe o que é isso? Hoje qual é a palavra que diz? Cortar o... Muito antigo essa palavra, né? Barato. Fulano cortou meu barato. Não sei se ainda usa esse termo ainda, os mais antigos, mas possivelmente não. Nós sabemos que às vezes você veio com tanta empolgação para compartilhar uma coisa e a pessoa joga um balde de água fria, né? Corta a sua alegria. Vamos supor, você está escolhendo uma profissão, isso é muito comum entre os jovens, e é um conflito muito grande. Qual a profissão que eu vou escolher? O que eu quero ser? O que vai ser o seu futuro daqui a 5 anos? E aí você se identifica com uma área, aí sempre encontra alguém que vai dizer, você vai escolher essa área? Não tem mercado de trabalho. Conversa com fulano, já se formou há 2 anos, até agora desempregado. E aquela alegria, e aquela empolgação que você estava, né? Ela cai por terra, a não ser que seja muito bem estruturado emocionalmente. Você concorda que é assim ou não? Ou você enfrenta numa boa? Complicado? Esse período agora de uma crise dentro do comércio, e a gente como pastor tem que estar informado de tudo, né? Eu estava ciente que estava difícil de montar uma empresa. E eu fui procurado por muitas pessoas empolgadas, inclusive pastores, né? Que não atuava dentro da igreja, como pastor auxiliar, querendo montar algo. Eu sabia que era um período ruim. Mas a pessoa está tão empolgada, como que eu vou tirar a alegria daquela pessoa? Não é complicado? É difícil, porque a pessoa já está com algo formado, pronto. Mas você vai deixar aquela pessoa também enganada? Não. Você vai dizer, procura se informar sobre o mercado de trabalho, ver como que está o mercado agora, as empresas que estão abrindo, que estão fechando, né, para que você possa ter uma noção mais clara. E com isso para que a pessoa chegue à própria conclusão. Quando você faz isso, você traz uma orientação melhor. Paulo aqui, no livro de Filipenses, você pode abrir ou nos acompanhar aí pela tela, ele vai se deparar, né, na igreja de Filipos com algumas dessas pessoas que são cortadores de alegria, né, querendo tirar o principal da fé daquelas pessoas, a alegria do Senhor, né? E nós sabemos que muitos, durante esse período, perderam essa alegria. Pensa só sobre isso. Desde o período que você se converteu até hoje, como que está a sua alegria? Você tem que ser motivado para vir à igreja, ou é algo natural? Você arruma algumas desculpas para chegar atrasado, porque eu vou, mas eu chegando atrasado, eu tenho um tempo menor de estar no culto, mas eu fui, né? Os sinais vão sendo dados, irmãos. É só você lembrar no tempo da sua infância, quando você sabia que alguém ia levar você para uma praia, principalmente a praia, que é o nosso forte aqui, né? Ou numa piscina, você como criança, como que você ficava? Você esperava chegar no dia seguinte para arrumar a sua roupa? Era assim? Uma semana antes, já estava lá o shortinho, o biquíni, o maiô, a sunga, e você dizendo, está faltando quanto tempo? É amanhã, não é assim? Porque há uma empolgação, há um entusiasmo. Jamais, quando você vê uma criança
que não faz isso, né? E aí no dia seguinte ela tem que ir mesmo, você vê que ela está desmotivada. As pequenas coisas nós precisamos observar. Como nós éramos e como nós estamos hoje. A motivação que você está hoje, ela pode fazer você superar os seus obstáculos, como também pode deixar você lá embaixo. Né? Então, eu estava passando, eu ainda estou, né, nesse período ainda de muito medicamento. Aí ontem foi, sexta-feira, eu tomei o meu último medicamento depois de 6 meses, que é um anticoagulante. Eu estava que nem a mulher do fluxo de sangue. Qualquer corte, porque o seu sangue fica muito fininho, né? E aí, quando eu falava para... Teve uma pessoa que eu falei que no meu aniversário eu ia pular de asa delta, de parapente. Ela falou assim, você vai pular de parapente se você cair. Olha o cortador de alegria. Se você se machucar, vai sangrar até morrer. Para que eu vou falar isso para essa doutora? Né? Olha só. Aí eu esqueci, fui no dentista, extraí um dente. Aí fui no outro médico, que eu estou fazendo vários acompanhamentos. Você tirou o dente? Você é maluco? Você sabe a infecção que isso pode dar? Quem foi o seu dentista? Tal? Eu falei, doutor, não adianta falar isso nada para mim agora, que eu já tirei. Você vai me acalmar, vai me deixar apavorado. Então, veja que esses cortadores de alegria, né, eles são frequentes. Na nossa fé também não é diferente, irmãos. Você saiu hoje para vir para a sua casa, da sua casa para cá. Você vai para a igreja, você não estava bebendo, mas você resolveu mudar, você está querendo mudar, sujeito. E aquela pessoa quer minar a sua fé. Então é sobre este assunto que nós vamos falar nesta manhã, tá? Finalmente, meus irmãos, o que Paulo vai dizer aí? Alegre-se no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, ele está ali, né, tentando fortalecer já algo que já foi dito. Aí ele começa, primeiro ele fala da alegria, e agora ele começa a mostrar a sua fúria. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus, o quê? Obreiros. Acautelai-vos das falsas circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, podemos entender que enfrentar esses sentimentos, né, seja por inveja, ciúme, vencer esses sentimentos opositores, querido, você acha que é fácil ou é tranquilo para você? Quando alguém te persegue, porque aqui estava havendo uma perseguição dos judeus, judaizantes, né, tradicionais, que não aceitavam o novo que o Senhor estava trazendo, porém, Jesus não estava anulando aquilo que eles já haviam aprendido, né? Então, Paulo encontrava aqui esses sentimentos de inveja, ciúme e perseguição. Vencer esses sentimentos, o que é que você acha? É fácil ou é difícil? É tranquilo para você? Tem pessoas que levam isso bem, né?
tem outros que abalam, que mexe, que deixa a pessoa mal, né? Porém, Paulo vai aqui trazer uma palavra dizendo assim que é possível. Quando ele diz aí no versículo 1 de Filipenses 3, quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Existe uma fonte, né, que você pode assim vencer. E aí eu quero fazer esse comentário sobre alegria e sobre felicidade, né? É possível cometer um erro assim, sério, né? Quando se confunde essas duas palavras, o que é alegria, o que é felicidade. Felicidade é uma emoção circunstancial, aquilo que você está sentindo no momento, tudo que é favorável, está tendo uma reação boa a seu favor, positiva, então você fica o quê? Feliz. Hoje eu fui para fechar o negócio, deu certo. Marquei com uma pessoa, ela estava lá. Fui no médico, o médico não faltou. E o médico do SUS ainda chamou pelo meu nome, falando, você está aí, que bom. Tudo deu certo. Mas será que todos os dias, né, você vai encontrar essa circunstância favorável? Me explica isso. Todo dia você é essa pessoa com o sorriso do Coringa? Feliz? É assim? Não. Não é. Então, como lidar com esses sentimentos altos e baixos? E a Bíblia, você não vai encontrar essa palavra, felicidade. Você vai encontrar vários textos que se referem à alegria. Porque a Bíblia ela vai falar de algo que consegue permanecer, consegue ser duradouro, não nos momentos bons circunstanciais, mas nos momentos em que você encontra dificuldade, a Bíblia diz que é possível ter essa alegria do Senhor na sua vida. É algo fora do sistema, que é no campo espiritual e que você pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Buscar essa alegria do Senhor, querido, é importante. Então, a alegria é bem diferente de felicidade, porque ela tem a ver com as profundezas do seu ser, como que você está na sua emoção, como que você tem conseguido saber de quem você é filho, quem é que cuida de você, de deixar o Senhor falar no seu coração e dizer, existem coisas que eu preciso tratar, existem coisas que eu preciso buscar essa esperança. E nós vamos ver no livro de Hebreus 12, versículo 2, existe uma referência, agora não mais de Paulo, mas daquele que é a própria alegria, a alegria do seu Pai, a alegria que conseguiu nos dar a vitória na cruz, que se chama Jesus. Ele vai mostrar que é possível a gente superar os dias. Então, hoje, nessa manhã, eu estou falando de superar essas dificuldades nossas, internas. E essa mensagem, ela foi gerada justamente por alguns conflitos, né, que constantemente eu vivo, falando dentro dessa área das emoções, em que eu vejo muitas pessoas sofrendo sobre isso, né? Quando você não consegue se equilibrar, como é que você fica? Será que todas as vezes você tem que estar feliz? Tudo é favorável para você, enquanto não está favorável, o descontrole, a raiva, a ira, e é que Paulo está mostrando aqui nesse texto. E quando ele fala acautelai-vos dos cães, é uma palavra
que para a gente é complicado de entender, eu vou explicar isso aqui, mas aqueles povo sabia que aquela era uma palavra ofensiva. Tá? Veja agora a atitude de Jesus, 12:2. Está na NVI? Bota na NVI para mim, por favor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos ler agora com mais calma. Tendo os olhos fitos em Jesus, né? Há uma direção para nós irmos em direção, olhando para Jesus, ou seja, tendo Jesus como nosso modelo, não as circunstâncias, não a atitude de outras pessoas. Então, o nosso referencial é Cristo. Amém, irmãos? E por que ele é o nosso referencial? Aí começa a dizer, porque ele é autor e consumador, o quê? Da nossa fé. Ele que traz esperança para você. Ele que é a autoria da sua fé, de você estar aqui hoje, não é o pastor Emilson, amém? É Jesus. Então, além de você olhar para ele, você tem que saber que essa fé que você tem foi colocado no seu coração por causa de Jesus. Existe outro tipo de fé. A fé no homem, a fé na loteria, que é de fazer a fezinha, lembra disso? A fé nos jogos de futebol. Você pode crer em várias outras coisas, mas só existe uma fé verdadeira e que traz essa alegria constante. Você tem que observar isso. As outras coisas você pode até conseguir por essa fé no sentido de acreditar, fé no sentido de você ser fixo com aquilo ali até você conseguir. Mas ela vai ser transitória, ela vai passar, você pode ter certeza disso. Mas a fé que vem de Deus, ela permanece. Irmãos, de 2019 até 2021, em muitos lugares, a igreja, o templo foi fechado. Mas sabe qual é o resultado que nós temos? O resultado que nós temos, que nesse período que os templos estiveram fechados, a igreja se multiplicou. Quem mantém essa igreja é Jesus Cristo. Alguns desistiram porque a sua fé não estava no Senhor. Alguns que estavam com a fé no Senhor balançaram, sim, ficaram amedrontados, ficaram. Mas o Senhor veio e sustentou, aleluia. Ele é o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Qual foi a proposta? Que o seu pai colocou para ele: você vai me representar lá na terra. Só que você não vai sentar num trono, as pessoas não vão te servir, você que vai ser servido. Você não vai humilhar ninguém com autoridade, você é que será humilhado. Você não vai ser aquele mestre que ensina, você vai ser aquele que ensina e que pratica. Quando alguém querer te dar honra, você vai dizer: não, eu não sou bom. Bom é o meu pai. Essa era a proposta. Não era uma proposta fácil, não. Mas, pai, vai ter um lugar que eu vou ficar? Você não vai ter casa. Mas quem vai me sustentar? Vai ter dias que você vai ter fome, mas não vai ter nem tempo para você comer. Então, por que você não se preocupa com isso?
E depois, né, desse bom diálogo entre pai e filho, que quando há um bom relacionamento, há um bom diálogo, né, eu estou aqui supondo, tá bom, irmãos? Não tente procurar isso na Bíblia, que você não vai achar, mas é uma conclusão lógica. Depois disso tudo, você ainda vai ser rejeitado, humilhado, vai ser trocado por uma das classes mais baixas e rejeitadas da sociedade, que é um ladrão, que está em alta hoje. E depois disso tudo, você vai ser morto. Um estilo de morte vergonhosa. E aí? Ele aceitou isso. E foi até o fim. E qual foi o resultado? Ele foi exaltado. E ele mostrou para nós que a dor que ele enfrentou, um ser humano, se não tiver com uma proposta bem definida, não vai conseguir levantar, não vai conseguir exercer, mas ele disse, eu estarei com vocês. Mas qual a garantia? A garantia é uma só, que eu venci, não um grupo de fariseus, de políticos, de religiosos, eu venci o mundo. Está se referindo ao sistema que nós vivemos, irmãos. E quem é o regente desse mundo quando ele se refere? Satanás, que o mundo jaz do maligno. Eu venci. E eu trago na vida de vocês a autoridade. Olha só, em um único versículo, quantas coisas nós podemos tirar? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, o que diz o texto aí? Suportou a cruz. Se não fosse, né, essa alegria dada pelo seu pai para fortalecê-lo, aceitar essa proposta, ele não teria condições de vencer na cruz. Desprezando a vergonha, porque era algo extremamente vergonhoso. E você sabe que dentro da sociedade existem coisas que a pessoa tem vergonha de fazer. Né? Vamos dizer, existe profissão que muitos filhos têm vergonha de falar que o seu pai exerce aquela função. Né? Imagina um filho dizer assim, olha, eu quero falar que meu pai, no período da pandemia, foi muito importante. É mesmo? Ele é médico? Não, ele é um coveiro. Está vendo? Um já falou de misericórdia. Não? Existem muitas funções dentro de uma sociedade que nós classificamos como vergonhosa, porém não é vergonhosa. Não? É necessário. Então, essa questão de ter vergonha não é da profissão, não é do que você faz. Né? É quem você é. É os valores que você acredita. Ele sabia quem ele era, ele sabia a sua proposta, por isso ele desprezou o quê? A vergonha. E assentou-se o quê? À direita do trono de Deus. Olha quantas coisas aconteceram até ele voltar e sentar ao lado do Pai. E agora, para dizer, Pai, fica de canto, que eu mandei bem, não. Ele continua ao lado do Pai, sendo um intercessor. Você imagina isso, irmãos? Alguém com esse poder, com essa autoridade, falando o meu nome. Sabe aquele Emils? Ah, tem misericórdia dele. E eu aqui na terra digo, amém. Glória a Deus, concordo.
Imagina ele falando o seu nome. Por momentos em que você pensa que a sua vida é só uma felicidade momentânea, de coisas boas, e não é, e você começa a questionar, começa a ter dúvida, começa a balançar na sua fé, e aí tem um intercessor lá à direita de Deus Pai, dizendo: Senhor, sustenta, fortalece, falando o seu nome, irmãos. Falar o seu nome, talvez num grupo de 50, já é difícil, você concorda? Você sabe o nome de todos aqui? Eu conheço pessoas que sabem o nome de todos aqui e sobrenome. Eu até brinco. Se bobear, você deve saber até o tipo tipo sanguíneo. Mas isso é raro, né? No máximo é 50, 100. Talvez tem pessoas que tenham essa capacidade, eu não ignoro isso. Mas saber o nome de toda a humanidade. Ele está sentado à direita porque ele tem poder e autoridade para vencer todas essas lutas que nós passamos. Suportar a cruz, e até mesmo quando suportava a dor, isso não lhe afetava quanto a alegria. Você não vai ver em nenhum momento os discípulos consolando Jesus, mesmo ali no Getsêmani, quando ele fala que a minha alma está triste até a morte. Havia uma tristeza. Você não vai ver os discípulos falar: não, Jesus, vem cá, senta aqui. Mesmo nos momentos difíceis, ele conseguia manter a sua fé, porque a sua fonte era o seu Pai. A sua fonte não estava no número de pessoas que ele converteu, no número de discípulos que ainda não estavam tratados, na fé ainda instável daqueles homens. A sua confiança estava no seu Pai. É essa confiança, querido, que vai fortalecendo a nossa vida. É essa confiança que o Senhor nos pede. Não busque a felicidade, porque a felicidade, ela passa. Não que você não possa ter um bem e ficar alegre por uma conquista, eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que isso é secundário. Você precisa ir àquilo que é acima disso. Busque a alegria do Senhor. Busque essa palavra de fé, busque essa palavra de esperança, busque essa palavra de convicção. Enche a sua mente de versículos, de conteúdos bíblicos. Por isso nós temos insistido, para que às terças e quinta-feira você venha participar do nosso estudo. E eu tenho dito isso para os próprios professores: não perca tempo com as picuinhas, com coisas que são irrelevantes, com coisas que são suposições, com críticas de música. Não perca tempo com isso. Isso é irrelevante, não traz conteúdo nenhum, mas prega a palavra. Porque quando você prega a palavra, não tem pessoa melhor do que o Espírito Santo para explicar para você. Não tem pessoa melhor. Não perca tempo, meus irmãos, olhando para o vizinho da direita, da esquerda, mas olhe para o consumador da sua fé, que se chama Jesus. Só o cristianismo pode oferecer uma alegria tão incondicional. Não depende do tempo. Não depende do dia, como nós estamos hoje. Acordamos com o sol, né? Acordamos com o sol hoje? Foi, né? Até eu estou em dúvida. Está chovendo tanto. Eu sei que ontem teve sol. Acordamos com o sol e agora está chovendo. É mole? E aí, não é assim. Quando você, olha só, você está todo animado, mas quando você acorda para ir trabalhar e está chovendo, você fica animado? A chuva, para mim, hoje eu consigo entender, né?
a importância da chuva. Mas até um bom tempo atrás, eu reclamava muito da chuva. Para que chuva? Para que chuva? Só atrapalha. Tá? Hoje eu entendo a importância da chuva. Mas a chuva dificulta no trânsito, tá? O tipo de roupa, e dá um soninho. Tá? Dá aquele soninho, você fica... Então, nós podemos ver que as nossas circunstâncias do dia a dia, elas mudam constantemente. Mas a alegria do Senhor, ela é incondicional, quer com sol, quer com chuva, quer com uma tempestade, quer no momento de doença, quer no momento de riqueza. Você ali está focado, porque você tem uma proposta na sua vida, que se chama servir a Jesus Cristo. Servo, eu sou um servo, uma serva do Deus vivo. E aí em Filipenses 3, versículo 3, esse texto vai dizer, chama de adorar a Deus verdadeiramente. Pois nós que somos a circuncisão, nós que somos verdadeiros, marcados por Cristo, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo, Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Mostrando aqui, dizendo que nós é que somos, ele está dizendo, se referindo a uma crítica que eles estavam fazendo, aquelas pessoas que estavam corrompendo a fé dos filipenses ali da igreja em Filipos. Né? Então, Paulo aqui está dizendo o seguinte, nas circunstâncias mais miseráveis, ainda que você experimente uma tristeza profunda, como uma perda de um ente querido, você ainda pode ter essa alegria, que está lá no livro de Gálatas, que é um fruto do Espírito Santo. Você pode ainda ter a alegria do Espírito Santo na sua vida. Ainda que você passe por momentos, e eu acredito que cada um passa pelos seus vales, passa pelos seus questionamentos, passa pelas suas lutas, passa pelas suas dúvidas, e porque nós vivemos nesse sistema de conquista de algo para nos dar prazer, nós oscilamos constantemente. Por isso Paulo vai dizer lá no versículo 1, rogo-vos, irmãos, que busquem a alegria no Senhor. A alegria do Senhor é que vai dar essa constância na sua vida, que vai equilibrar esses momentos que você passa. E Paulo agora vai mostrar os dois lados da sua emoção. Duas fortes emoções contrastantes, né? No mesmo instante em que Paulo está falando aí no versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegre no Senhor, ele vai dizer no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, ao mesmo tempo que ele está falando dessa alegria, ele também fica o quê? Furioso. Por que Paulo está tão irritado? E aí eu faço aqui duas perguntas. Como está alegre e furioso ao mesmo tempo? Talvez você diga, é o que eu faço lá sempre com meu esposo, pastor. Fico alegre quando eu ganho alguma coisa, e se não faz, eu fico furioso, furiosa ou furioso. Como está alegre e furioso ao mesmo tempo? Como é experimentar essa alegria do Senhor e a hostilidade injustamente? Como lidar com esses dois sentimentos? Antes de entrar e mostrar que Paulo aqui está falando para dois grupos,
ao mesmo tempo, nós vivemos esses conflitos. Constantemente, quando nós estamos na igreja, irmãos, nós somos ensinados a ser pacífico, a ser uma pessoa o quê? Vamos lá? Vamos falar sobre os controles das nossas emoções. Manso, paciente, ter domínio próprio, ser longânimo. Mais o quê? Bondoso. A Bíblia nos ensina algo errado? Não. Mas será que todo o tempo você é assim? E quando você foge dessas regras, a Bíblia condena? Ou é possível estar alegre no Senhor e ao mesmo tempo estar furioso? E quando você foge disso, como é que você fica? Me explica isso aí. Você acha que o pastor Emilson é sempre assim, com essa voz assim? Não, altera a voz rapidinho, facilidade. Esses dias estava andando lá em Niterói, uma rua vazia. O cara passa, buzina, joga o carro em cima, me xinga. Eu fiquei na alegria do Senhor, irmãos. Eu fiquei muito furioso. Quando eu vi lá na frente, que o sinal parou e o carro parou, eu fui lá com a minha bicicleta. Parei do lado dele. Seu sem vergonha, você não conhece a lei de trânsito, não? Já está com a barra de ferro da bicicleta que prende, já pensando na barra de ferro. Olha como é que é a sua cabeça. Não, você que está errado. Você não conhece que é 1,5 m? Sei que isso é impossível, né, Cláudio? 1,5 m para o ciclista andar, mas eu estava no cantinho. Ele me xingou de carro, eu falei, você é um péssimo motorista. Botei aquela fúria, já cheguei em casa mais furioso ainda, agitado. Mas aí, você fica o quê? Numa crise. Eu tinha que sair dando glória a Deus. Eu tinha que ir lá. Aí eu fiquei pensando depois, eu poderia fazer melhor. Poderia. E mesmo assim estando furioso. Eu fiquei pensando assim, depois eu fiquei montando o meu teatro, sabe como é que é? Eu poderia chegar perto dele e falar assim, Senhor, não quero brigar com você, apesar de estar furioso. Mas, cara, você podia causar um acidente. Né? Veja, quando você está calmo, não quero deixar o senhor irritado, porque o cara podia estar com a arma, tinham 2. E aí depois eu fiquei pensando, gente, eu estou com o meu dente aqui operado. Se esse cara sai do carro querendo brigar, o Espírito Santo vai falar comigo, você não pode brigar. Porque você é um servo de Deus. Eu ia ouvir a voz da minha esposa dizendo, você é um pastor. E eu ouvi a voz da minha razão dizendo, se ele te dá um soco, e esse dente aqui está se recuperando, você vai passar por toda aquela cirurgia. Olha só que coisa doida que passa dentro da sua cabeça nesse momento. Mas você fica muito mal. Porque você, às vezes, o nosso ensinamento é errado. Dizendo que você tem que engolir tudo, porque você é um servo de Deus. E não é assim, irmãos. O fato de você ter a alegria do Senhor, você pode ficar furioso sim, e você tem que saber qual é o seu limite. Né? O meu limite era não xingar aquela pessoa. O meu limite, né? Que na verdade, eu gostaria de xingá-lo, mas eu sei que eu não poderia, e não pensou nada, mas eu pensei, vou pegar essa barra de ferro aqui, eu vou pelo menos quebrar essa lanterna desse carro. É isso mesmo, irmão. E queria fazer isso, mas o Espírito não deixou. Não sei se foi glória a Deus, irmão, é o que eu queria. A pessoa merecia.
mas por dentro eu quebrei o carro do cara todinho, quebrei. É verdade. Nós temos vergonha, porque aprendemos, já desde o catolicismo, aquele anjinho que fica com a mãozinha, lembra? E o pezinho. Aquela carinha. E temos vergonha de expor os nossos sentimentos reais. E aí Deus não trata. Se você não aceita o tratamento de um médico, ele não vai poder fazer nada por você, querido. Você vai no melhor especialista. Ele vai passar o remédio. E depois você volta lá, você comprou, comprei. Ele falou, não compra o genérico. Aí você compra o genérico. Aí ele diz, esse aqui não, você vai tomar 2 comprimidos. Aí você fala, eu vou gastar, para isso eu vou ter que comprar 2 caixas. Mas se eu tomar meio, 1 caixa dá. É verdade que isso acontece? Acontece. E aí o médico diz lá, e você tomou o remédio? Tomei. Ele está mentindo? Tomou. Mas tem que perguntar, você tomou a quantidade? Parece até criança, né? E quando é homem é mais difícil ainda, dizem, né? Eu não sei se isso é verdade, né? As más bocas dizem que os homens são mais difíceis. As más, não sei se são as mais ou boas, né? Boas. Diz que são mais difíceis. Tomou a metade, e o médico informou, mas qual foi a quantidade que você tomou? E aí você precisa, né? Eu estava, esses dias mesmo, aumentou uma dose de um medicamento meu, de 75 para 88. Eu fiz as contas, falei assim, 8 miligramas, Marco, fala? É isso? 8 miligramas. Eu comprei 3 caixas, eu vou ter que desfazer dessas 3 caixas. Acho que eu vou quando eu terminar essas 3 caixas... Mas o que o médico falou, Emilson? Vai ter que aumentar. E pior, que o remédio não é caro, é barato. Veja a questão da nossa mente, as lutas internas que nós passamos e que precisamos superá-las, querido. Paulo vai olhar aqui para essas pessoas e vai dizer, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. No mesmo instante que Paulo está insistindo em que os leitores tenham alegria, ele também fica furioso. Aqui mostra que Paulo está falando para 2 grupos. 2 grupos diferentes. Quando ele se refere à alegria, ele está se referindo aos filipenses, a igreja ali em Filipos, que é o primeiro grupo. E no segundo grupo, ele está se referindo aos judaizantes que está perseguindo, que estão fazendo algo, aí no versículo 2 mesmo, né? Que estão seguindo e se infiltrando na igreja que ele fundou. Eles não só estavam perseguindo Paulo, como estavam entrando nas igrejas, que Paulo fundava as igrejas, deixava ali alguém, e eles iam para ali, se fingindo de falsos líderes, seguidores daquilo que Paulo, e começava a modificar tudo aquilo que Paulo estava fazendo. E Paulo ficava furioso, porque o trabalho de você fazer algo, e alguém aqui que já começou algum projeto, algum trabalho, e você levou anos para fazer algo, e depois você volta lá e vê que entrou uma outra pessoa que desconstruiu tudo aquilo que era extremamente importante, é algo de deixar você extremamente irritado. Lembra um período que nós tínhamos um gerador,
e que foi comprado com muito custo, com muita dificuldade. E era um motor antigo, mas era funcional. João lembra disso. E aí, quando foi mudado a administração conseguiu convencer o líder que aquele espaço ali poderia fazer uma sala tal, e foi tirado aquele gerador e foi vendido por um preço muito baixo. Aí a pessoa disse, olha, agora tem um gerador que é pequeno, mas ele é funcional. Ele só funcionava quando tinha energia. Porque quando acabava, ele não funcionava. E já teve cultos, né, de eu pregar sem energia nenhuma. Né? Então, olha só, é triste quando você vê o tempo que levou, o esforço que aquela pessoa fez, a história. Por isso, conhecer o Cláudio aqui, né, é um profundo conhecedor de história, né, Cláudio? Um pouquinho nada, né? É uma enciclopédia ambulante. Conhecer a história, como foi conquistada essa igreja, né? Por que foi colocada essa porta? Por que foi colocado esse piso? Como foi feito? Conhecer a história é importante para que você possa valorizar o presente. Pessoa que não conhece a história, que não tem passado, o seu presente é muito vazio, irmãos. Então, Paulo aqui está reforçando, insistindo com essas pessoas aqui, para que eles permanecessem na alegria do Senhor, não tivesse uma igreja que vivesse de emoções, de ensinamentos diferentes. E alguns até dizem, pastor, mas é importante, às vezes, trazer um grupo para fazer isso, trazer um grupo. Isso é muito perigoso, irmãos, porque a igreja não pode viver de ensinamentos para trazer emoção. A igreja precisa de ter a pregação única da palavra de Deus. Essa pregação, quando se prega a palavra, a igreja é motivada a crescer e buscar essa alegria cada vez mais. Amém? Então, esse era o grande problema que Paulo estava enfrentando. Entender esses dois sentimentos, alegria e fúria, ou raiva, é legítimo, e é importante você entender para não se sentir culpado. E eu sei, querido, que em muitos momentos nós nos sentimos assim. Mas quem disse que você não pode expressar esses outros sentimentos? Você vai ver Jesus fazendo isso no templo. Momento de fúria, ele expulsa todos os cambistas que estão ali. Você vai ver, Elias era o mestre em fazer isso. Eliseu. Você vai encontrar Pedro tendo palavras duras, até junto aos seus discípulos, aos apóstolos e assim por diante. Entender que esses dois sentimentos eles são legítimos, e você se entristecer, não é? Como que alguém, quando perde uma pessoa, diz, não, querido, você não pode ficar triste, me explica isso. Não, você tem que se alegrar no Senhor. Como? Não, eu estou alegre porque eu perdi. Não, aquele é o momento. Aí nós precisamos ir na Bíblia que diz, há tempo para tudo. Está lá em qual livro? Eclesiastes. Há tempo para tudo. E aquele tempo é o tempo de chorar. Há tempo de você se irar também. Mas assim como o mundo existe as leis e as regras, nós também temos limites. Nós temos limites. E às vezes, infelizmente, a gente ultrapassa. Aí sim, quando você ultrapassa os seus limites, perde o domínio, a sua razão, aí você precisa pedir esse arrependimento e essa misericórdia. Enquanto Paulo experimentava
essa alegria, encorajava os cristãos em Filipos a regozijar-se no Senhor, ele acrescenta: acautelai-vos dos cães. A palavra cães aqui, que era usada para descrever esses obreiros maus, né? Que eram pessoas que serviam no templo, eram pessoas que ensinavam, eram pessoas que se dedicavam. A questão não era por ser um obreiro, alguém que atuava, mas por causa dos ensinamentos, que eram totalmente errados. E essa era uma forma particularmente judaica de falar. Porque cão aqui era considerado um animal impuro, visto que não podia ser sacrificado e nem servir de alimento. Então, dentro daquela cultura, era um animal impuro. Nós sabemos que existem culturas hoje que comem cachorro. Então, Paulo aqui está dizendo: tenha cautela com essas pessoas. Os ensinamentos deles distorcem, com uma finalidade de roubar, de saquear a alegria do Senhor da sua vida. É simples. Há um tempo, fazendo um estudo com vários profissionais, não da área da religião, eles estavam falando que o ser humano em si, ele é muito, não é preconceituoso, não. Super, isso aí. Está vendo como é que temos vários supersticiosos aqui? Estou brincando. Supersticioso. E será que no meio do cristão não existe isso? Existe por causa dos ensinamentos. De pessoas em que você não tem essa cautela de verificar na Bíblia, os ensinamentos vão se desviando. Ensinamento simples. Quando algo acontece de errado na sua vida, você perde o controle, se é uma vez, uma casualidade, mas se for mais de uma, se for durante aquela semana, você já ouviu isso? O inimigo está... É uma coisa ruim? O que você acha? Faz parte da natureza dele. Mas você fica sentindo que o inimigo está furioso com a sua vida? Eu tinha que estar alegre. O inimigo está furioso, porque veja como é que a superstição dentro do meio cristão vai acontecendo, porque você foi ensinado que você é cabeça, você não é cauda. Você é vencedor, você não é um derrotado. Nós vemos várias histórias na Bíblia de grandes líderes que sofreram derrota e não deixaram de ter o seu nome registrado na Bíblia como heróis da fé, irmãos. E aí nós vamos aprendendo. Se você passa por uma doença, e você sabe que mais alguém tem uma doença, a mesma doença na sua família, que é genético, você veio aí com essas pessoas que praticam mal, né, trazendo falsos ensinamentos, e você entende que você está sofrendo de uma maldição. Aí você precisa de ter um grupo para ensinar o que é a maldição. E aí são seitas. E aí você reconhece que aquilo que está passando é uma maldição. E aí você faz um mapa. Olha, esse mapa dá uma dor de cabeça, dá um nó. Eu já participei desses estudos. E sabe a conclusão que você chega? Nenhuma. Mas você se sente um maldito. Eu carrego. Tem uma pessoa na fé que eu assim, sempre oriento, que eu sempre discipulo, hoje online, alguém que eu pude acompanhar na fé,
que constantemente está falando assim, eu preciso ser curada. Eu falei, pô, você só vive doente. Não é? Olha o termo, eu preciso ser curado disso. Só está doente. Eu conheço alguém que pode te curar, Jesus. Ô pastor, você está dizendo que eu não sou de Jesus? Eu falei, não, eu só vivo dizendo que precisa ser curado. Nós recebemos a cura da nossa alma, querido, quando olhamos para o consumador da nossa fé. Como entendemos qual é a proposta. A proposta de reinar aqui não é de ser uma classe superior. Nós passamos pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Mas a diferença é que a nossa fé não está baseada em felicidade, algo circunstancial. A nossa fé está baseada na alegria do Senhor, que independe das circunstâncias, você permanece olhando para Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, acautelai-vos. A palavra cães era uma palavra usada para também descrever os gentios, aqueles que tinham sido, que não eram incluídos no pacto de Deus. Os gentios é que eram pecadores e excluídos da presença de Deus por causa de sua imundície cerimonial e religiosa. Imundície cerimonial. Pelas suas práticas. Comiam de tudo. Adoravam a outros deuses. Não tinha uma higiene igual os próprios judeus tinham, de lavar as mãos, de ter todo um ritual. Não existia isso. E nós sabemos que hoje nós temos 3 classes aqui no nosso país. Classe baixa, média e classe alta. A alta não sei se existe. E média e baixa aí, acho que está tudo numa coisa só. Mas eu sei que existe também no nosso país uma outra classe chamada raça eleita do Senhor, que está incluído nessas 3 classes. Você vai encontrar um servo e uma serva do Deus vivo. Essa palavra é muito poderosa, não é, irmãos? Ela vai desde o mais leigo, né? Aquela pessoa que é mais culta, se tem o seu coração com essa proposta de conhecer a verdade, Deus vem e inunda aquele coração e transforma e fortalece aquela alma. Também essa era uma palavra usada como uma palavra ofensiva, como você hoje chamar alguém de cachorro. Chamar alguém de cadela. É uma palavra ofensiva? Cachorro, não, cão, cadela, cachorro, cachorra. É o masculino e feminino, né? É uma palavra ofensiva? Falar cão, a pessoa pensa que é um animal, mas se você chamar alguém de cachorro ou cachorra, você está ofendendo aquela pessoa. Paulo estava comparando esses líderes como os gentios, como alguém imundo. Mas Paulo também, como foi pregador dos próprios gentios, daqueles que tinham sido excluídos da graça de Deus, mas que através de Jesus, a graça alcançou essas pessoas, que simboliza todos nós que não somos judeus, amém? Ele entende que essas pessoas estavam sendo injustiçadas. Os judeus estavam cobrando que esses gentios tivessem os mesmos hábitos, tivessem os mesmos costumes. E não funciona assim. Dentro de uma igreja você pode pregar a mesma palavra. Hoje está acontecendo em vários lugares, talvez até o mesmo texto. Mas a aplicação é diferente, porque o público é diferente. Existe uma necessidade diferente. E aquela palavra precisa ser alcançada para todos. Gálatas 2, versículo 15, vai dizer assim: nós, judeus, de nascimento,
e não gentios pecadores, afirmando justamente o quanto eram reconhecidos os judeus como os gentios como alguém pecadores. Então a palavra cão era uma palavra ofensiva. Veja, ao mesmo tempo que Paulo está falando de amor, ele ao mesmo tempo está irado. Como é difícil separar esses sentimentos do nosso coração. Como é difícil chegar até um limite sem ofender as pessoas. Porém, querido, quando Paulo fala aos adversários farisaicos da salvação gratuita pela graça, ele diz: essas pessoas que se consideram o povo verdadeiro de Deus são realmente cães, são realmente imundos, impuros, porque ao invés de fortalecer a fé dos irmãos, estão corrompendo a fé de vocês. Hoje, irmãos, graças a Deus o conhecimento tem chegado a todos. Graças a Deus o conhecimento hoje tem alcançado muitas pessoas. Porém, os ensinamentos têm sido muito misturados. Ensinos que não são bíblicos. Palavras que são ditas e que não está na Bíblia. E para maior dificuldade daquele que ouve, ele não tem conhecimento de nada. E facilmente a alegria dele é roubada. E constantemente essa pessoa precisa ser visitada. Constantemente essa pessoa está em altos e baixos nas suas emoções. Constantemente ele está acusando alguém, porque não há uma fé instável. O seu conhecimento não está baseado na palavra do Senhor, mas sim na empolgação daquele pregador. Nós podemos trazer as nossas experiências, mas não será os meus exemplos que vai fundamentar a sua fé, mas sim a palavra do Senhor. Essas pessoas que se consideram o povo verdadeiro de Deus são realmente cães, são alienados, são gente de fora. A razão é que proclamam um evangelho diverso que destrói a fé dos gentios que creram. Como eles poderiam cobrar desses gentios que fossem circuncidados, se nem judeus eles eram? E era uma prática judaizante daquele povo. Como nós podemos cobrar de alguém que está chegando, entrando para o reino de Deus, práticas que até você tem dificuldade? Essa era a ira de Paulo. E por nós, às vezes, obrigarmos as pessoas a ter essa prática da noite para o dia, e cada um tem o seu tempo de crescimento, de amadurecimento. Por termos essa dificuldade, muitos estão perdendo a alegria do Senhor. Muitos estão, através dessa cobrança, a sua fé sendo roubada. Que você possa pensar sobre isso. Hoje, muitas pessoas perderam essa alegria, essa empolgação. Quando você toca aqui na frente, quando você prega, quando você vai fazer uma visita, irmãos. Nós temos aí um exemplo, que eu gosto sempre de dar, o pastor Sebastião, com mais de 70 anos. Quando ele sabe que tem um pastor que está doente, enfermo, às vezes ele sai daqui, do Rio, e vai no Espírito Santo, no outro estado, visitar aquela pessoa. Esses dias, conversando com o pastor Leomar, aquele irmão que temos orado, o irmão da esposa Ana,
da sua esposa Ana, psicóloga. Ele disse: olha, pastor, eu preciso lá visitar o pastor Sebastião, porque no momento que eu estava muito mal, foi a maior surpresa de vê-lo indo lá na minha casa e levando uma palavra de fé e de oração para a minha vida. Quantos perderam essa alegria, irmãos, de fazer uma visita? E hoje nós podemos fazer essa visita também de uma forma tão simples, sem sair de casa, online. Fulano, posso ligar para você? Posso fazer uma videochamada? Você pode mandar uma mensagem, não mensagem colada, tá bom, irmãos? Uma mensagem do seu coração para essa pessoa. Quantas mensagens que eu recebo? Simples. Pastor, eu estou orando por você. Aí eu sei que aquela oração que me sustentou para eu não quebrar aquele carro. Aquela oração me sustentou para que eu não fosse agressivo naquela hora. Não que eu não estava na minha razão, que eu não estava no meu direito, que eu não poderia ficar furioso, mas as consequências que podem vir quando nós excedemos. Quantas coisas, querido, nós perdemos. Perdemos a alegria de ofertar. Uma vez conversando com uma pessoa, ele não estava se queixando, mas ele estava me ensinando. Ele estava dizendo assim: Emilson, eu não entendo. Se você pedir uma oferta de R$10, a pessoa tem dificuldade de dar. Mas se fizer um almoço, ela tem até R$20 para dar. Porque ela entende que ela não está perdendo R$20, mas que ela está recebendo algo em troca. Pensa sobre isso, irmãos. Nós somos sempre motivados a receber algo em troca. Porque aí você se sente valorizado, feliz. Quanto tempo vai durar essa felicidade? Mas a Bíblia nos diz que a maior alegria não é receber, é dar. Como assim? Eu estou perdendo? Não está perdendo. Se você está dando, é porque você não tem somente para você, mas você tem o suficiente para você e para compartilhar com outros. Tem coisa melhor do que isso, irmãos. Quantas vezes eu já precisei, eu já recebi coisas que foi necessário. E foi importantíssimo para a minha vida. Mas é muito ruim. É ruim porque você está dependendo daquilo. Que você ainda está naquele processo, ainda se ajustando administrativamente, nas suas decisões, e toma decisões erradas. E você paga um preço por isso. Pensa sobre isso, irmãos. Há muitos que perderam a alegria de ofertar. O pastor não pediu, para que eu vou dar? Há poucos dias nós estávamos fazendo uma triagem e nós observamos que algumas pessoas estavam vindo com o intuito de ganhar cesta básica na igreja. Tivemos que suspender. Por quê? Eu preciso ganhar algo em troca. Alguns anos eu ajudei uma família muito querida, em que eu amo muito, mas também, por amar, você também corrige. Então, durante anos, essa família foi sustentada, porque havia muita necessidade. E essa pessoa, depois de anos, voltou para o seu emprego, um emprego que ganhava muito bem. E não sei por qual motivo, eu nem deveria perguntar, mas perguntei para aquela pessoa:
Você já avisou lá que você está no seu emprego novo, está ganhando muito bem novamente, já está estabilizado e não precisa mais da cesta básica? Dá baixa lá para dar para outro. Não, pastor. E se eu ficar desempregado? Você entende como é que funciona? Não é? Mas aqueles que estão vivendo, sendo fortalecidos na alegria do Senhor, querido, é no momento dos vales, na total dependência, talvez passando por enfermidade, por um desemprego. São nos momentos que estão sendo escritas as maiores experiências sua com Deus. Quando você passar por várias provas junto, uma atrás da outra, não caia nesse ensinamento dizendo que o inimigo está furioso, ou você está em pecado, ou porque você deixou de dar aquele dízimo naquele mês, naquele ano. Deus agora, Deus tarda, mas não falha. Está lá no livro de Heresia. E aí a pessoa fica, caramba, que Deus é esse? Quando você estiver passando por esses vales, lembre-se disso. Não tem nada a ver com o inimigo. Deus está cuidando de mim. Está cuidando do meu coração duro, da minha arrogância, da minha vaidade, quebrantando meu coração. Mas em breve eu vou estar testemunhando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Paulo aqui está dizendo da falsa circuncisão. Ele não estava se opondo à incircuncisão. Ele próprio circuncidou Timóteo. E ele circuncidou Timóteo não por causa não porque necessitava, por Timóteo ser filho de grego, pessoas gregas, e ele ia pregar para os judeus, então, para não criar problema, Timóteo, eu vou te circuncidar. E ele vai dizer que aquela circuncisão foi importante até aquele tempo, mas a partir dali era desnecessário, porque haveria agora uma outra marca, uma marca no nosso coração. Sabe, irmãos, é importante que você pense sobre isso. Nós estamos convidando você a orar, a ler a Bíblia, e não estamos dando uma repaginada na palavra de Deus. Estamos só pregando simplesmente o arroz com feijão, um ovinho, tá bom? O básico, uma saladinha e a farofa. Só isso. Mas traz o sustento. Se não for além do que você precisa, o necessário para você sobreviver. Que essa palavra, querido, possa fortalecer o seu coração, tirar de você todo o peso, todo o sentimento de culpa, não cobrar algo além daquilo que você não pode dar, porque Deus não cobra, e entender que nem sempre você vai estar com aquela foto que fica na nossa cabeça daquele anjinho olhando para o céu. Você vai ser um anjinho também furioso. Mas nem por isso o Senhor vai estar te reprovando. Porque a alegria do Senhor é e será a sua força. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. Vamos estar de pé? O que Paulo estava condenando,
condenava nesses ensinos era dar a este rito judaico um valor que não podia ter mais, especialmente no caso dos gentios convertidos. Quantos ritos, querido, que nós ainda preservamos, que precisam ser mudados. Ah, eu fazia assim, eu sempre fui assim, mas o que Deus está te pedindo nessa manhã? O que Deus está te pedindo aí na sua casa para que você possa trazer a vontade nova para a sua vida hoje? Todas as vezes que uma cerimônia religiosa adquire um significado à parte, sem o valor de engrandecer a Cristo, passa a ser um desvio da palavra. Senhor, nesse momento, eu não sei a fonte daqueles que se alimentam. Aonde é a fonte? Porque hoje há tantos ensinamentos, há tanto acesso. Vai agora visitando cada uma das pessoas. Ajude, Senhor, cada um dos irmãos a vencer esse sentimento tão confuso, tão místico, que acontece na nossa vida de felicidade, tristeza, de acertos, de erros. No livro de Gálatas, ele vai dizer: admiro de vocês, estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Eu quero que todos fechem os seus olhos, por favor. Eu quero que você pense sobre isso. Outro evangelho, então significa que existe um evangelho que é verdadeiro e existe um outro que é falso, que é chamado de evangelho, mas não é. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Quando nós recebemos, aceitamos uma palavra que não é bíblica, ignoramos, porque aquilo te alegra. Você não está procurando a alegria do Senhor, está procurando a felicidade. A felicidade traz engano, irmãos. A felicidade leva à morte. Quantos jovens buscando a felicidade já morreram esse ano? Mas quando você se propõe a buscar o evangelho genuíno, que não está preso ao tamanho, se é grande ou se é pequeno, o estilo de louvor da igreja, a cor da igreja, se é jovem ou idosos pregando, se é uma igreja festiva ou não. Quando você se propõe a vir ao lugar para ter uma fonte segura e que você precisa testemunhar, o apóstolo Paulo fala sobre isso na Bíblia, você vai saindo deste engano que a igreja de Filipos estava vivendo.
A palavra de Paulo continua sendo dita hoje pela manhã. Irmãos, alegre-se no Senhor. Aleluia! Irmãos, alegre-se no Senhor. Busca nele a palavra que te consola. Quer nos momentos bons como difíceis. O Senhor é a tua força. O Senhor é o teu sustento. É Ele que dá esperança. É Ele que traz a fé para você. Pai, que as bênçãos de Deus possam ajudá-los, cada um nesta manhã, a superar, a fortalecer a sua fé. Aleluia. Vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Sim, Senhor. A cada dia nós viveremos rompendo em fé, confiando, ó Deus, na Tua palavra, buscando, ó Deus, aprender mais da Tua palavra, não nos deixando levar, ó Deus, por ensinos, ó Deus, triunfalistas, mas, ó Deus, aprendendo a Tua palavra, que é a verdade, a Tua palavra genuína, sem mistura, para que verdadeiramente, ó Deus, possamos viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Amadurece, ó Deus, a Tua igreja, fortalece, Senhor, a Tua igreja, que possamos verdadeiramente ser uma igreja madura, forte, firme na fé, com alicerce, com uma estrutura forte, que ainda que os ventos venham, não sejamos abalados, não sejamos derrubados, ó Deus, porque estamos firmados no Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã reunidos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. E que possamos, ó Deus, sair daqui nessa manhã, refletindo, ó Deus, sobre essa mensagem que o Senhor trouxe para nós. E que em todo o tempo possamos estar voltados com os nossos olhos para o Senhor. E que o nosso coração esteja ardendo, sedento da vontade de Te conhecer cada vez mais. Obrigado, ó Deus,
Leva-nos em paz, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia a todos, bom dia, igreja. Você também que está em casa. Deus abençoe. Correrei para ti, meu Senhor, minha